Diretor Regional da Cooperação com o Poder Local, Dr. Otávio Torres, em representação de Sua Excelência, o Presidente do Governo dos Açores. Excelentíssimo Sr. Vereador Dr. Sérgio Rezendes, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Excelentíssimo Sr. Segundo Comandante do RG2, Tenente Coronel de Infantaria Samuel Batista de Jesus, em representação do Sr. Comandante do Regimento de Guarnição número 2 da Zona Militar dos Açores. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Junta de Freguesia dos Arrifes, Dr. Ricardo Medeiros. Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Arrifes, Dra. Sandra Dias Faria. Excelentíssimo Sr. Reverendo Padre Paulo Borges, Pároco da Saúde, da Piedade e dos Milagres. Excelentíssimo Sr. João Oliveira, da Direção da Casa do Povo dos Arrifes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores, Sr. Paulo Botelho. Excelentíssimo Sr. Diretor da Escola Profissional EPROSEC, Dr. João Tadeu. Caros homenageados, senhores e senhoras, e a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, onde estamos a transmitir toda esta cerimónia, sejam muito bem-vindos a esta cerimónia que assinala o Dia da Freguesia de Arrifes, que este ano optou por homenagear e bem os cantadores e tocadores da sua freguesia. Antes de começarmos com as homenagens e para ouvirmos falar um pouco mais desta tradição e também da importância que ela tem tido ao longo dos últimos 200 anos para os Arrifes, vamos ver um pequeno vídeo. A freguesia em 1833, os Arrifes têm uma longa e rica história de acontecimentos, personalidades e manifestações culturais. Em quase 200 anos, os Arrifes cresceram e floresceram, afirmando-se não só no concelho de Ponta Delgada e na ilha de São Miguel, mas nos Açores. Reconhecida como a maior bacia leiteira da região e motor do desenvolvimento da lavoura açoriana, esta freguesia destaca-se na atualidade pela sua importância económica e pelo crescimento populacional que tem registado. Os que aqui vivem, arrifenses de nascença ou por opção, constroem dia após dia uma freguesia dinâmica, próspera e jovem, que nem por isso esquece as suas mais seculares tradições. Desde cedo que os Arrifes marcaram posição de relevo na música popular, nas cantorias ao desafio, nos bailados e, sobretudo, na representação das suas comédias enversadas no chamado teatro popular. Aqui, ao longo dos últimos 200 anos, muitos encontraram nas suas paisagens e gentes inspiração para as mais diversas criações artísticas. Foram vários os poetas populares, cantadores e tocadores que nela nasceram, nela se inspiraram e sobre ela cantaram os mais belos versos. A importância dos tocadores e cantadores dos Arrifes foi desde cedo reconhecida por muitos. Em 1920, no âmbito de um concurso de folias realizado no Relvão, os Arrifes destacam-se tendo a sua qualidade e genuinidade merecido o primeiro lugar. Um feito que dá o mote para falarmos de uma terra de tocadores e cantadores ao desafio, que até aos nossos dias são presença indispensável nas nossas festas populares. As cantigas ao desafio têm uma longa tradição no continente e nos Açores. São despicos poéticos, em verso, que acontecem de forma espontânea, muitas vezes com muito humor e sobre variadíssimos assuntos. Inseridas no contexto de uma tradição cultural, popular e oral, as cantigas ao desafio são uma das mais emblemáticas facetas da criatividade popular, aliada a um sentido crítico, por vezes até mordaz. Normalmente o despique começa por um cantador que puxa uma cantiga em verso e a rimar, para que outro responda e assim sucessivamente, enquanto nenhum desistir e o público continuar a rir e a aplaudir. São executadas por homens dotados do dom da poética, capacidade de improviso e a rapidez de raciocínio que encanta quem assiste. Os tocadores, por seu turno, são quem marca o ritmo e o compasso deste torneio poético, onde a viola da terra ou viola de dois corações assume destaque pela sua importância na sonoridade da nossa açorianidade. Nas Saudades da Terra, de Gaspar Frutuoso, primeiro grande cronista açoriano, são várias as referências a tocadores,
deixando bem em evidência a sua importância na dinâmica das festividades locais. Num dia em que homenageamos os tocadores e cantadores ao desafio dos arrifes, não podemos deixar de relembrar alguns dos arrifenses que enriqueceram esta arte dentro e fora dos Açores. Abílio Vieira, Aniceto Santos e Jorge Costa, 3 tocadores arrifenses que enobrecem esta arte e os arrifes. Aníbal Ferreira, Arménio Cordeiro, António Barbosa, Daniel Arruda, Gabriel Ferreira, Hildeberto Ferreira, Hildeberto Santos, Honório da Costa Criada, Isaac da Costa Criada, João Cordeiro, José Barbosa, José Carlos Muniz, Manuel da Costa, Manuel Bizerba, Samuel Cordeiro e Serafim Machado, nomes de cantadores arrifenses que emprestaram a sua poética à cultura popular açoriana, enriquecendo o legado cultural dos arrifes. Estes tocadores e cantadores arrifenses partilham com a sua freguesia a resiliência, a dedicação e o empenho nas suas tradições. Sem as cantigas ao desafio, é certo que perdíamos uma das mais genuínas e enraizadas manifestações culturais do nosso povo, ficando certamente mais pobres. Para passarmos à entrega das homenagens aos tocadores e cantadores que estão cá presentes hoje, chamava a Sr. Presidente da Junta de Freguesia dos Arrifes e também o Presidente da Assembleia dos Arrifes para proceder então a esta entrega. O primeiro homenageado desta noite é o Sr. Ezequiel Silva, que por motivos pessoais não pode estar presente. Pediu que um representante da Junta de Freguesia pudesse receber em seu nome esta homenagem para que depois lhe pudesse ser então entregue. E chamava agora o Sr. Manuel Ponte Sousa. Chamo agora o Sr. Nelson Santos. Uma salva de palmas também. Acho. Sim. Chamo agora o engenheiro Renato Cordeiro. Sr. Rui Santos. É. Que há pouco representa.
há pouco recebeu em representação. É realmente uma tradição que passa de pais para filhos. Há pouco é que eu não disse que seria o Sr. Rui Santos a receber em nome do seu filho, o Sr. Nelson Santos. Chamo agora o Sr. Rui Olivério Santos. Sr. Tiago Santos. Tiago Sousa, peço desculpa. E por fim o Sr. Vítor Ponte. Muito obrigada. E antes de passarmos à parte das cantigas ao desafio, que eu sei que muitos aguardam com expectativa, eu também, vamos passar a uma parte um pouco mais formal dos cursos desta cerimónia do Dia Maior da Freguesia de Arrifes, começando por chamar a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Arrifes, a Dra. Sandra Dias Faria. Senhor Diretor Regional da Cooperação com o Poder Local, Dr. Octávio Torres, em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo dos Açores, Senhor Vereador Dr. Sérgio Rezendes, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Senhor Segundo Comandante do RG2, Tenente Coronel de Infantaria Samuel Batista de Jesus, em representação do Senhor Comandante do Regimento de Guarnição número 2, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia dos Arrifes, Dr. Ricardo Medeiros, Reverendo Padre Paulo Borges, Pároco da Saúde, da Piedade e dos Milagres, Sr. João Oliveira, da Direção da Casa de Povo dos Arrifes, Sr. Presidente da Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio, Sr. Paulo Botelho, Sr. Diretor da Escola Profissional EPROSEC, Dr. João Tadeu, que sempre nos acolhe muito bem aqui, desde já o nosso agradecimento, ilustres homenageados, senhoras e senhores convidados. Hoje festejamos mais um dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. A cada 10 de junho comemoramos a Portugalidade, a essência de um povo que fez história com os descobrimentos, marcando presença um pouco por todo o mundo. E por isso as comemorações do Dia de Portugal ultrapassam as fronteiras do nosso país. E hoje, onde há um português, há um redobrado sentimento de orgulho por ter nascido neste país ou ser descendente de portugueses. Mas se este é um dia em que ultrapassamos fronteiras, é também o dia da Freguesia dos Arrifes. Hoje celebramos o ser arrifense, celebramos a nossa história,
Celebramos a nossa herança, celebramos a essência do sentir enquanto povo. E aproveito este momento para dirigir-me a quem nos acompanha online, uma vez que esta sessão está a ser transmitida, de modo a levar o Dia da Freguesia até às nossas comunidades de imigrantes. Há 29 anos, a cada 10 de junho, os Arrifes festejam o seu dia, homenageando homens e mulheres que, em diferentes setores, em diferentes atividades, se têm destacado pelo papel desempenhado junto da nossa comunidade. Já homenageamos lavradores, professores, assistentes operacionais das nossas escolas, antigos presidentes de junta, entre outros. Este ano, a Junta de Freguesia homenageia os tocadores e cantadores ao desafio dos Arrifes. Os Arrifes foram ao longo dos tempos, como vimos há pouco, e continuam a ser berço de talentos no cantar ao desafio. São muitos os nomes de grandes tocadores e cantadores ao desafio, nascidos nos Arrifes. Alguns já não se encontram entre nós e outros emigraram, mas em qualquer país onde estejam, espalham esta nossa manifestação cultural, enaltecendo o nome dos Arrifes, dos Açores e de Portugal. E os que hoje estão aqui, que em cada atuação difundem a cultura açoriana, mas mais do que isto, engrandecem o nome dos Arrifes e a nossa cultura. O nosso muito obrigada. As cantigas ao desafio sempre tiveram um importante papel de crítica social e de intervenção. Mesmo em tempos da ditadura, como eram de improviso, estavam à margem da censura, sobretudo. E com esta arte dos versos, muitas coisas eram ditas e muito bem. A homenagem prestada pelo povo dos Arrifes aos tocadores e cantadores arrifenses é a expressão máxima do nosso reconhecimento, mas também o nosso agradecimento pela dedicação e empenho que colocam nesta atividade, muitas vezes com o sacrifício da vossa vida pessoal e familiar, em nome de uma paixão pelas cantigas ao desafio. E é a todos vós que devemos este rico património cultural que nos cabe valorizar e acarinhar. A todos os homenageados e às suas famílias, as minhas sinceras congratulações em nome da comunidade arrifense. Comemorar os Arrifes exige igualmente identificar e assumir as questões que para nós são preocupações no dia-a-dia. Atravessamos desafios que urgem por ações capazes de dar resposta às necessidades da nossa comunidade. São muitas as áreas em que a comunidade arrifense reclama por soluções que, ultrapassando o campo de ação da Junta de Freguesia, convoca-nos, a nós, Junta de Freguesia, a ter um papel interventivo junto das entidades responsáveis, procurando ser parte da solução e cooperando naquela que é, por excelência, a nossa maior responsabilidade, a proximidade com a nossa comunidade. Questões que se prendem com a limpeza dos espaços públicos, sacrificada pela brutal falta de pessoal que nos foi retirado, sem que alternativas capazes de substituir essa mão de obra chegue às nossas comunidades. O problema da habitação, o problema da gestão de resíduos, o problema do trânsito, o da drenagem de águas pluviais, que a cada chuvada faz-nos temer sempre o pior. Apenas para enumerar aquelas que são as questões mais prementes. A resolução de todas estas questões exige a articulação com o Governo Regional e a Câmara Municipal de Ponta Delgada. No entanto, se é verdade que temos conseguido avançar em algumas frentes, também é verdade que em tantas outras, e normalmente as que mais nos afligem, as respostas não são as que esperamos e merecemos. A cada e-mail sem resposta, a cada ofício sem resposta, a cada audiência recusada, a cada audiência sem efeitos práticos, acumulam-se as dificuldades, acumulam-se as preocupações de quem, querendo fazer, não tem os meios ou as competências para tal. As dificuldades sentidas fazem-nos algumas vezes cair no desânimo, mas o povo dos Arrifes é conhecido pela sua resiliência e capacidade de luta. Somos uma freguesia que cresce a olhos vistos. Ainda nos últimos censos, ao contrário de muitas das freguesias dos Açores, os Arrifes aumentaram o número de residentes, o que dá bem nota do vigor da nossa terra. A nossa história está intrinsecamente ligada ao setor primário, com particular destaque para a lavoura. Foi esta atividade motora do desenvolvimento de muitas outras atividades. A indústria cresce nos Arrifes para dar resposta às necessidades do setor primário.
Hoje temos indústrias que servem este e outros setores, com empresas de renome regional. O comércio cresce a olhos vistos na freguesia e muitos são os que, não residindo nos Arrifes, aqui vêm procurar o que precisam. Na área dos serviços, os Arrifes oferecem um conjunto de respostas que permitem a qualquer morador aqui resolver praticamente todas as questões do seu dia-a-dia. Somos, de facto, uma grande freguesia, reconhecida como tal em toda a região. E por tudo isto, e para fazer justiça ao contributo de todos os nossos antepassados, mas também aos que hoje continuam a lutar pelo desenvolvimento desta nossa querida comunidade, aproveito este momento de festejo para anunciar que apresentaremos na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma petição para a elevação da freguesia dos Arrifes à vila. Já é hora de sermos uma grande vila dos Açores. O nosso legado cultural e histórico, o nosso vigor enquanto comunidade são prova viva do mérito de tal desejo. Acreditamos que será uma mais-valia para quem cá vive e para potenciar ainda mais o atrativo para investimentos privados na nossa terra. Tal como já disse, hoje é dia da freguesia dos Arrifes. A comunidade arrifense celebra a sua história e a sua essência. E com a mesma força e fulgor, lutaremos para ver reconhecida a nossa importância no concelho de Ponta Delgada, assim como nos Açores. Vivam os Arrifes, bem-ajam a todos os arrifenses. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da Freguesia dos Arrifes, Dr. Ricardo Medeiros. Ora, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor Regional da Cooperação e Poder Local, Dr. Otávio Torres, aqui presente, em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. Sérgio Rezendes, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Tenente Coronel de Infantaria, em representação do Sr. Comandante do RG2 aqui presente, Tenente Coronel Samuel Jesus, Sra. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Padre aqui presente, Sr. João Oliveira, em representação da Casa do Povo de Arrifes, Sr. Presidente da Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores, aqui presente Sr. Paulo Chalana, Sr. Diretor da Escola Profissional, Dr. João Tadeu, aqui presente e que muito nos honra, porque é com grande disponibilidade que podemos usar sempre essas instalações construídas aqui na nossa magnífica freguesia de Arrifes. Muito obrigado por contarmos consigo. Homenageados, minhas senhoras e meus senhores. Tive que pôr por escrito esta lista porque são muitas as entidades que estão aqui presentes connosco a celebrar hoje o Dia de Portugal, o Dia de Camões e o Dia das Comunidades. Comunidades essas que dizem muito aqui à nossa terra, que dizem muito aqui aos nossos Arrifes. Quem de nós aqui presente não tem familiares fora, não tem familiares na América, no Canadá, nas Bermudas, em Portugal continental, fora de Portugal continental, portanto, um pouco distribuídos por todo o mundo. É algo que a nós é uma identidade própria, é algo que a nós nos diz muito, porque são pessoas que, em determinada altura da sua vida, procuraram construir um futuro melhor para si, um futuro melhor para os seus filhos, um futuro melhor para a sociedade onde eles se foram integrar. E, naturalmente, que estes imigrantes e que estes nossos familiares, quando nos visitam, é sempre um sinal de alegria, é sempre um sinal de nós podermos voltar a contar com eles, de nós vermos aquilo que nós podemos recordar de melhor, que é a família. E a família hoje em dia, como sabem, está no centro de tudo. Hoje em dia nós, tudo o que fazemos e tudo aquilo que nos leva a fazer tem a ver com a família, tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com os nossos pais. Daí um sinal de agradecimento também a todos aqueles aqui, alguns também de fora, que hoje nos presentearam com a sua visita. Naturalmente que é muito importante também, e queria dar aqui um sinal de
grande estimação e grande importância à Associação de Cantadores e Tocadores dos Açores e aqui que hoje são homenageados. A Junta de Freguesia, e dou os parabéns ali à Sra. Presidente, desde há muitos anos que tem procurado, no dia da freguesia que é hoje, dia 10 de junho, tem procurado distinguir aqueles setores que merecem e aqueles setores que têm dado relevo, aqueles setores que têm contribuído para levar o número dos arrivos mais longe. Sem dúvida, a Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio é uma associação que merece todo o nosso carinho e merece todo o nosso respeito. Fico feliz porque, gostando eu de Cantigas ao Desafio, vejo, mas não tendo o mínimo jeito para tal, vejo que existem muitos jovens que estão a começar a dar os seus passos, muitos jovens, um pouco por todas as freguesias aqui de São Miguel, que já estão com o espírito que se exige e o espírito crítico, o espírito de autocrítica também, naquilo que são os problemas da nossa comunidade, naquilo que são os problemas da nossa freguesia e que com eles podemos também brincar, podemos gracejar, mas também não os podemos deixar de lado. E aí também, como Presidente da Assembleia da Freguesia dos Arrives, acho que é importante transmitir um pouco, fazer um pouco força nas palavras da Sra. Presidente, na cooperação que nós temos que efetivamente ter com todas as entidades vivas aqui da freguesia. Naturalmente que o Governo Regional assume sempre um papel preponderante e ainda o ano passado as minhas palavras serão as mesmas este ano para o Sr. Diretor Regional, que leve e interceda junto do Sr. Presidente do Governo para as necessidades da nossa freguesia. Uma freguesia, como disse a Sra. Presidente da Junta, que nos últimos censos teve um crescimento populacional, é natural, é uma freguesia jovem, é uma freguesia que fica muito próxima do conceito de Ponta Delgada, é uma freguesia que é bastante procurada por todos aqueles que pretendem aqui residir, para além dos residentes. Portanto, não é de estranhar, não é de admirar que a freguesia tenha subido nos censos, ao contrário de muitas outras freguesias que já têm um nível de envelhecimento bastante elevado. Claro que os Arrives também se caracterizam por ter uma indústria forte. Temos aqui a nossa Unileite, temos aqui a nossa metalomecânica, temos outras pequenas indústrias também na construção civil e são essas indústrias que também fixam a população. São essas indústrias, são estes empresários que no final do mês pagam os vencimentos aos seus trabalhadores, que criam riqueza para a freguesia, também para o concelho, e são esses empregadores, são esses industriais e empresários que são muito importantes no desenvolvimento da nossa freguesia. Também um bem-aja a todos aqueles que diariamente contribuem para o desenvolvimento. Naturalmente que, quando eu estou a falar de empresários, não posso deixar de referir aos empresários agrícolas, que também são empresários. Nós aqui temos muito a mania de dizer que são os nossos lavradores, os nossos agricultores, mas hoje em dia todos eles são empresários. E então, se nós formos contabilizar todos esses empresários, realmente os Arrives são uma terra empreendedora. Ou seja, nós temos realmente muitos empresários e estou vendo aqui bastantes, aqui alguns presentes, muitos daqueles aqui presentes, e sem dúvida que é muito importante. Aos homenageados, deixar uma palavra de agradecimento, deixar uma palavra de motivação, que continue a desenvolver o vosso trabalho, um trabalho que é muito meritório, um trabalho, como disse há pouco, tem que ser muito acarinhado e um trabalho que merece, sem dúvida, ser distinguido hoje como um trabalho de excelência ao serviço da freguesia, ao serviço de São Miguel e principalmente ao serviço dos Açores. Um bem-aja a todos e viva os Arrives! Passo agora a palavra ao Sr. Vereador Dr. Sérgio Rezendes, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Excelentíssimo Senhor Diretor Regional da Cooperação de Poder Local,
Excelentíssima Senhora Presidente de Junta de Freguesia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Excelentíssimo Senhor Segundo Comandante do RG2, Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação dos Cantadores e dos Tocadores de Cantigas ao Desafio, Excelentíssimo Diretor da Escola Profissional EPROSEC, minhas senhoras e meus senhores, os Arrifes acompanham Ponta Delgada e são parte de Ponta Delgada há 524 anos. Portanto, é com especial gosto e saudação que Ponta Delgada Município e Câmara Municipal, portanto, saúda e louva a iniciativa de termos a nossa segunda vila, porque efetivamente Capelas é a vila e temos naturalmente muito gosto. E é de justiça histórica e presente que, efetivamente, os Arrifes sejam uma segunda vila do nosso município. Portanto, acima de tudo, bem-aja pela iniciativa e, acima de tudo, pelo excelente trabalho que a nossa população dos Arrifes tem vindo a fazer ao passar de todos estes séculos e continua. Aliás, lembro que, não só na diáspora, como colegas da nossa geração que estudam e que hoje são especialistas fora, nomeadamente em grandes empresas como a Airbus e outros, portanto, que levam a nossa bandeira um pouco por toda a Europa. Portanto, um abraço especial também para essa diáspora diferente que são os nossos conterrâneos espalhados pelo mundo e que lembram sempre os Açores. Não vou repetir um pouco do que já se falou aqui. Efetivamente, os Arrifes são uma freguesia muito importante do município de Ponta Delgada, quer pela sua demografia, quer pela riqueza agropastoril que tem, como pela indústria que tem também e, acima de tudo, também é com muita satisfação que nós assistimos ao desenvolvimento dos serviços nesta freguesia, que é uma freguesia grande, é uma freguesia rica. Tenho uma especial atenção aqui em relação ao património. Vai ser uma freguesia que me vai dar muito gozo e muito trabalho do ponto de vista das pesquisas que tenho para fazer. Mas, acima de tudo, também destaco aqui a data, o 29º aniversário deste importante dia e logo, sendo também Dia de Portugal, a conveniência e a homenagem que aqui se encerra. Para Ponta Delgada é particularmente notável ter-vos aqui e ter correspondido ao vosso convite. Portanto, novamente, bem-aja e votos de que este 20º aniversário seja efetivamente um de centenas de aniversários que esta freguesia já teve para trás e que agora tem oficialmente para a frente. Naturalmente, aqui uma mensagem especial à cultura e à educação, uma vez que também é uma freguesia com uma forte componente escolar. Os Arrifes falam por si. Do ponto de vista cultural, os Arrifes não devem nem temem a ninguém, seja a nível dos contadores ao desafio, seja ao nível das suas festas, seja ao nível das suas igrejas. Aliás, eu aproveito aqui para saudar a homenagem aos nossos cantadores e aos nossos tocadores ao desafio, mas lembro a pertinência, uma vez que é bastante provável que a origem destas músicas, destas cantigas, seja medieval, a pertinência de começar efetivamente a gravar e a registar o que existe. A fotografia de 1920 é fantástica, é deliciosa, mas chama-nos a atenção, por ser uma arte popular, a falta de registro. É muito importante que nestes momentos de homenagem se tenha a consciência que, se nós não gravarmos, se nós não guardarmos, se nós não preservarmos, muitas vezes até se não mudarmos de formato, estes registros vão-se continuar a perder. Portanto, fica também aqui o apelo à associação para que, dentro das suas possibilidades, faça a recolha. Eu acredito que na nossa diáspora
do tempo das câmaras de VHS e beta, etc., haja muito material que tem que ser agora transformado num formato diferente, multimédia, por exemplo, em DVD, e mesmo assim os DVDs já não são o que foram, é muito importante fazer o registro e preservar esta memória. Eu falo como investigador de etnomusicologia. A etnomusicologia é a recolha de música antiga. E se nós formos procurar a música antiga açoriana, nós só vamos encontrar pouquíssimos registros a partir da década de 50. Para trás não há. Estamos a falar aqui de uma tradição que tem pelo menos nas ilhas 500 anos e que pode ter 700, 800, 1000 a nível de Portugal. Portanto, urge fazer a recolha desse material e também preservar de maneira que ele fique para a frente. Daí que a homenagem aos contadores, a todos os que já foram e àqueles que ainda hoje estão, é mais do que pertinente. É uma questão de justiça. Mas da mesma forma termos o cuidado de preservar, da mesma maneira como esta é uma freguesia de futuro, nós também termos o cuidado de preservar para o futuro todas estas nossas tradições, que normalmente, por serem de tradição popular, nós acabamos por nos esquecer de fazer o devido registro. Mas não, nós temos que ter efetivamente esse cuidado e deixar este património para os nossos filhos. Fica também aqui uma atenção especial, enquanto vereador que acompanha os nossos cantadores e os nossos tocadores, à forma como eles rapidamente conseguiram recuperar do Covid. Como podem imaginar, não foi um processo fácil colocar um município a 24 freguesias a funcionar rapidamente do ponto de vista cultural após a pandemia do Covid. Os nossos cantadores rapidamente corresponderam à chamada e, felizmente, com muita alegria vejo que hoje a nossa associação brilha um pouco por todo o arquipélago e para além do arquipélago, levando as nossas cantigas ao desafio, a nossa viola da terra, ou viola de arame, como eu também gosto de chamar, e acima de tudo esta fantástica tradição que são as nossas cantigas ao desafio. Acima de tudo também, e agora mesmo à despedida, um especial agradecimento do fundo do coração enquanto açoriano por vocês manterem esta tradição. Há tantas tradições que desapareceram. Se nós formos ver os registros da década de 50, existem hábitos, existem cantigas, existem rituais que os nossos antepassados faziam que deixaram de fazer. Mas é excelente vermos em 2023, cá está, 524 anos depois do aparecimento do município de Ponta Delgada, os nossos cantadores e os nossos músicos de cantigas ao desafio com esta pujança e num formato também clássico, ou seja, passando de pai para filho, de avô para neto, dentro da mesma casa, à entrada da mesma porta. Muito obrigado. E parabéns. Passo agora a palavra ao Sr. Diretor Regional da Cooperação com o Poder Local, Dr. Otávio Torres, em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo dos Açores. Prometo que vai ser rápido, porque eu sei que os cantigas ao desafio, há aqui muita gente a querer assistir e eu também. Mas aqui vai. Boa tarde a todos, olha, já é quase boa noite. Senhor Vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Senhora Presidente da Junta de Freguesia dos Arrifes, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, e na sua pessoa quero cumprimentar todos os autarcas aqui presentes, segundo o comandante do RG2, Tenente-Coronel de Infantaria, Sr. Padre Paulo Borges, representante da Casa de Povo dos Arrifes, Sr. Diretor da Escola Profissional EPROSEC, minhas senhoras e meus senhores, mas eu não me esqueci do meu caro amigo Paulo Chalana, se assim me permite tratar. Foi de propósito. Ilustre Presidente da Associação de Cantadores
educadores ao desafio dos Açores, a quem também saúdo, estendendo estas saudações aos merecidos homenageados neste dia e a todos os cantadores, tocadores e também, por que não, aos nossos foliões. Muitos dos nossos cantadores e tocadores ao desafio participam também como foliões, nomeadamente nas festas em honra do Divino Espírito Santo. Quero dar os parabéns à freguesia, à Junta de Freguesia e à sua Presidente, doutora Sandra, pela decisão feliz em homenagear no Dia da Freguesia dos Arrifes os singulares e genuínos mensageiros da nossa cultura e tradições. Permitam-me que vos diga que tenho um carinho, e quem me conhece, especial pelas cantorias, nas suas mais diversas formas, incluindo naturalmente as picantes desgarradas e também as folias. Os nossos cantadores, sempre muito bem acompanhados pelos grandes tocadores, para além do convívio que nos proporcionam, expressam sabedoria e conhecimento por todos os locais onde passam. É claro que a vossa função, o serviço, tem de ser valorizado e, sem preconceitos, tem de ser remunerado. Mas também sei que os nossos tocadores e cantadores estão sempre disponíveis para colaborarem voluntariamente, de forma gratuita, quando se trata de eventos organizados, seja por particulares ou por entidades públicas, quando está em causa as causas sociais. São solidários também, basta ver vários vídeos da associação, são solidários com os colegas da mesma arte e sempre prontos também para os homenagear. Felicito por isso também a Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores, pelo excelente trabalho de promoção e divulgação, fazendo chegar além fronteiras, em especial na diáspora, todo o tipo de eventos onde participam e muitas vezes, através da associação, conseguem participar nas nossas ilhas e juntos dos nossos imigrantes, a quem também saúdo. Em nome do Sr. Presidente do Governo Regional, muito obrigado por tudo o que fazem pelo nosso povo, pela nossa cultura e pelas nossas tradições. Como diz o velho ditado, o bom filho à casa torna. E é com muita honra que novamente estou aqui, passado um ano, em representação do Sr. Presidente do Governo, na sessão solene do Dia da Freguesia dos Arrifes, e aproveito, naturalmente, para agradecer à vossa Junta de Freguesia o convite que nos foi endereçado. Tenho dito por onde passo, e já lá vão dezenas de freguesias, que sinto cada vez mais orgulho em vós, em todos os autarcas, sem exceção, incluindo naturalmente os Arrifes, os autarcas de freguesia, e que, com o devido respeito que tenho também, obviamente, pelos autarcas de municípios. E sinto orgulho pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho, pela vossa proatividade. E o que aconteceu aqui hoje nos Arrifes é exemplo disso. Eu acompanhei alguns momentos pela televisão, pela RTP Açores, e vi o dinamismo que essa freguesia tem, não tenha dúvidas, porque já a conheço há muito tempo, mas pronto, foi uma atividade organizada com a colaboração, eventualmente, de todas as entidades locais, em que a Junta de Freguesia merece a nossa consideração, e se a Assembleia assim concordar, pedir um aplauso à Junta de Freguesia dos Arrifes. Mas também sinto bastante orgulho, porque também fui autarca de freguesia, mas as coisas evoluíram muito. Eu sinto orgulho na capacidade, que às vezes isso fica esquecido, na capacidade que os nossos autarcas de freguesia, os executivos e as próprias assembleias de freguesia têm em ultrapassar os problemas e vencer os desafios. É claro, e a Sra. Presidente fez referência a isso, e eu estou aqui, nós não combinamos discursos. É claro que o poder local, e em especial as nossas freguesias, exigem, e com justiça, mais dos municípios e, obviamente, mais do Governo Regional. Quero vos deixar aqui uma mensagem de confiança. Quando um governante, seja municipal ou seja regional, não tiver a consciência
que o poder local, a começar, obviamente, pelas freguesias, são a base do poder político e o espaço de proximidade por excelência naquilo que é o relacionamento entre o Estado e os cidadãos, então este governante não está a fazer nada. Se queremos garantir o desenvolvimento da nossa terra, se queremos garantir a coesão social e territorial, se queremos melhor qualidade de vida para os nossos cidadãos, melhor do que aquela que temos hoje, então as nossas juntas de freguesia têm de ser, na prática, valorizadas e acarinhadas. E posso vos dar esta garantia. Este caminho está a ser feito. E é preciso também haver uma melhor articulação da nossa parte e também da vossa parte. Não em especial os Arrifes, mas de todas as freguesias. No âmbito da construção e discussão, e este é um exemplo que aqui vou-vos dar, que eu sei que a doutora Sandra já muitas vezes perguntou publicamente, e a mim também diretamente, para quando um novo quadro regulamentar? Já há muito tempo. É também preciso não esquecer que o anterior entrou em vigor em 2002 e já estamos em 2023. 2002 a 2023. Mas no âmbito da construção de um novo relacionamento que nós queremos, e estamos sempre disponíveis, não é o Octávio, não é o diretor regional, tem que olhar talvez para essa direção regional como uma forma de querer resolver, é verdade, mas também podem acreditar, e sendo tutelada pelo Sr. Presidente do Governo, há de facto uma certa facilidade de articulação entre todos os outros diretores regionais de outros departamentos. E, portanto, podem contar comigo, a doutora Sandra pode contar comigo, o Executivo da Junta pode contar comigo para fazer chegar, quando assim entender, qualquer problema que tenha no freguesia dos Arrifes. É um desafio que eu também lanço. As juntas de freguesia não desejam que nós despejemos sobre elas mais competências. Eu, se fosse membro de uma junta de freguesia, com toda a sinceridade, eu não queria mais competências. Muito menos se elas forem atribuídas sem o devido acompanhamento técnico e financeiro, principalmente. Não podemos cair no erro de descentralizar apenas para ficar bem na fotografia e para depois os governos responsabilizarem as nossas juntas porque elas, de facto, não têm os meios adequados para as competências que lhes foram atribuídas. O que eu defendo, sempre defendi pessoalmente, e defendo agora como diretor regional, e obviamente o Sr. Presidente do Governo também se me defende, é uma cooperação, parece um nome muito pomposo, mas se repararem bem até que é funcional. O que nós temos que lutar diariamente é para uma cooperação descentralizada de natureza bilateral, entre o Governo, a Administração Regional, as freguesias e até com as associações de freguesias. A quem quero também aproveitar este momento, e estando aqui, eu sou representante da Junta, também faz parte da direção da delegação da ANAFRE, em que aquilo que nós vamos aprovar brevemente teve muito do vosso contributo, da delegação da ANAFRE. Aliás, quero-vos dizer que quase 100% das reivindicações solicitadas pela ANAFRE foram aceitos pelo Governo Regional para ser introduzido neste novo regime de cooperação que nós queremos ter com as freguesias. Como eu disse há pouco, até agora tínhamos de facto um instrumento considerado por todos nós limitativo e que parou no tempo. Como diz o povo, fez a sua época. Eu também fui vítima disto. Era um regime que nos dava praticamente para conservar sedes de junta e comprar mobiliário e computadores, pouco mais do que isso. E por isso, graças ao envolvimento do Governo com os autarcas de freguesia, vamos conseguir, tenho essa esperança. Por isso estou aqui. Para dar mais previsibilidade às nossas juntas, queremos assegurar aquilo que tanto reivindicam com razão. As juntas de freguesia merecem um tratamento equitativo com objetividade e transparência. Mas vai exigir de todos nós mais alguma coisa. E por isso vou começar por apelar às nossas juntas de freguesia que nos seus projetos, no âmbito deste novo regime que nós vamos apresentar, agora no mês de junho de 2023, vai ser aprovado em Conselho de Governo, julgo que no próximo Conselho de Governo, portanto, para a semana ou para a outra, será aprovado o novo regime, tal como o Sr. Presidente do Governo, não sou eu que estou dando essa novidade,
afirmou num recente encontro de autarcas na Ilha das Flores, autarcas de freguesia. E, portanto, palavra dada vai ser palavra honrada. Demorou mais um bocadinho de tempo, mas também penso que vamos apresentar à Assembleia Legislativa Regional, que é lá a Casa da Democracia, a Casa-Mãe da Democracia, que todos os deputados de todos os partidos terão a oportunidade, obviamente, para aperfeiçoar, criticar tudo aquilo que estiver ou for a opinião de cada uma das bancadas dos respectivos partidos. E, portanto, eu quero apelar às juntas de freguesia que, no âmbito deste novo regime, e algumas delas já fazem isso, no âmbito do plano de atividades anual, consultam as vossas assembleias de freguesia, consultam o povo da vossa freguesia, consultam as entidades da vossa freguesia para estabelecerem as vossas prioridades e procederem à apresentação das candidaturas. Esse novo regime, na minha opinião, vai obrigar a esse procedimento. O que não quer dizer que não haja juntas de freguesia que já o façam no âmbito, como eu já disse, dos vossos planos anuais de atividades. E da parte do Governo, logo após a aprovação em Conselho de Governo, nós, Direção Regional, iremos para o terreno para reunir com todas as 155 freguesias, todas sem exceção, para vos explicar com pormenor todo este novo regime que vamos apresentar, recebendo principalmente contributos dos autarcas de freguesia para que, na nossa Casa-Mãe, na Assembleia Legislativa Regional, todos possam decidir com maior segurança e com maior consciência. Sim, este Governo privilegia o diálogo com o poder local. E se condenamos e não aceitamos toda e qualquer forma de discriminação, que nos parece, e isto é uma verdade segura, que ultimamente está-nos a querer atingir com alguma frequência, mas uma coisa posso-vos garantir, que os nossos autarcas de freguesia podem contar com o nosso total apoio, sempre quando tiver em causa, obviamente, a defesa dos seus interesses e, sobretudo, das suas populações. Todos estamos comprometidos com o mesmo povo. E é por este povo e por esta região que aqui estamos. Muito obrigado. E para passarmos agora ao ponto alto desta noite, às cantigas ao desafio, para recebermos aqui os 6 cantadores da noite e os 4 tocadores, pedia primeiro aqui, ou convidava o Presidente da Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores, Sr. Paulo Botelho, pedia uma salva de palmas para ele e convidava-o a apresentar este momento. Muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui a linha da frente de combate aqui do nosso auditório, os meus colegas homenageados, caros amigos e amigas. A ver começar a minha intervenção pedindo desculpas antecipadas aos senhores doutores e académicos aqui presentes, se por acaso no meio discurso encontrarem alguma palavra incorreta, algum verbo mal conjugado ou alguma frase cujo seu conteúdo não seja bem o compreendido. É com imenso prazer que a Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores faz parte deste dia 10 de junho, em que se comemora o dia da freguesia dos Arrives, o dia de Camões, o dia de Portugal e o dia das comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo. Não é por acaso que também no dia desta produtiva freguesia dos Arrives, que se dedica o mesmo a uma classe da nossa sociedade, que, como é do conhecimento de todos, são cidadãos com uma vocação artística que faz parte de uma das mais genuínas tradições de um povo inteligente, capaz de dizer de improviso poesia cantada ao mais alto nível que se faz de improviso, acompanhados pelos também tradicionais instrumentos de corda como viola de terra, guitarra portuguesa e violão.
Os Arrifes tiveram a sorte e o mérito de ter gerado dos mais intelectuais poetas populares que cantaram e escreveram poesia em língua portuguesa, que dignificaram os Açores nos demais países por onde vivem e passaram. Poderia até nomear o nome de alguns, mas para não ocupar muito tempo da vossa boa disposição, não o vou fazer. É porque a qualidade é tanta e com tanto para dizer que cada um que tomaria a parte quase toda, tomaria quase a parte toda das cantigas ao desafio para vir. A Associação de Cantadores e Tocadores dos Açores quer felicitar a Junta de Freguesia dos Arrifes na pessoa da excelentíssima senhora Presidente Doutora Sandra Dias Faria e à sua comitiva pela prestigiosa lembrança de homenagear os cantadores e tocadores falecidos e em plena carreira, pelo digníssimo trabalho desenvolvido ao longo dos anos em prol das cantigas ao desafio. Ainda bem que alguém começa a dar o devido valor a estes artistas, porque realmente, na minha suspeita opinião, são bem merecedores de tal respeito. Os cantadores e tocadores levam dias, semanas, meses ausentes das suas famílias. As esposas e os filhos são às vezes os mais sacrificados, vivendo essa ausência, enquanto o pai ou o marido está honrando o seu compromisso da palavra dada para as atuações nos palcos da sua ilha ou até mesmo noutras ilhas ou nas comunidades portuguesas dos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Bermuda. Minhas senhoras e meus senhores, ser cantador, acreditam, não é tarefa fácil. Quantas vezes se vai cantar ou tocar cansados da fadiga das nossas vidas, mas para honrar a nossa palavra e manter as tradições vivas, não podemos, de maneira alguma, falhar. Tinha muito mais para vos dizer, mas para não ocupar o espaço dos nossos artistas, digo o resto para a próxima. Antes de terminar, queria agradecer aos meus jovens da Ilha Terceira, aos meus colegas jovens da Ilha Terceira, por terem aceito o convite para virem hoje homenagear os cantadores e tocadores dos Arrifes. Agora mesmo, para terminar, já que me é oportuno, queria agradecer à Câmara Municipal de Ponta Delgada, na pessoa do Dr. Vereador da Cultura, meu ilustríssimo amigo Dr. Sérgio Resandes, pelo apoio e confiança que tem dado à minha pessoa e à Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores. E à Junta de Freguesia dos Arrifes. Nunca será demais dizer muito obrigada pela confiança depositada na Associação de Cantadores e Tocadores dos Açores. Minhas senhoras e meus senhores, e agora mesmo para terminar, viva a Portugal, viva aos Açores e viva aos Arrifes. Muito obrigado.